Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Excelente noite a todos. Olha, vou ser sincero com vocês, é com grande tremor e temor que eu estou aqui. Agradeço o convite e a confiança de todos, os pastores, líderes aí. E que Deus continue falando aos nossos corações. E pode voltar para o outro, não era esse ainda não. É Jerônimo, não é o nome dele? Generoso. Generoso. Obrigado, Generoso. É nesse nível, né? E para quem não me conhece, eu sou o Michel, né? Eu sou esposo da Kessia Lohane. Eu peço que você fique em pé, por favor, amor. Sou esposo dessa linda mulher. Viu aí? Tem que ser, né? E minha principal característica, minha principal vantagem é que eu tenho mais orgulho de falar é essa, que eu sou filho de Deus. Então, busco seguir os princípios cristãos, busco tentar ter uma vida idônea. Então, esse sou eu. A gente viu aqui agora um Previously on KG Series. Então, a gente viu aqui o Igor pregando no sábado passado, e ele falou sobre essa questão que fé não é pensamento positivo. Fé é você acreditar em Deus, que Ele está cuidando de você, que Ele está cuidando de nós e que Ele pode fazer o diferencial em nossas vidas. E não só afirmações, como muitas pessoas às vezes pensam que é, mas de fato não é. Então que nós não tenhamos esse pensamento errôneo, mas que nós possamos entender e ter essa base, né, que pela fé nós vamos ser livres e confiantes e nós vamos alcançar a glória e nós vamos andar com Cristo. Então, o tema que eu deixei aqui para a minha ministração foi a disciplina do Pai para os livres. Então, é meio que, quando um cenário de livres e confiantes meio que parece desmoronar, o que nós vamos fazer nesse momento? E eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, nós vamos ler da parte B do versículo 5 até o 11. Hebreus 12, da parte B do 5º versículo até o 11. Vou fazer aquela pergunta básica. Quem achou, diga amém. Quem não achou, escola bíblica. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desanimes quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Versículo de número 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Se vocês não forem corrigidos, situação pela qual todos já passaram, então vocês são filhos ilegítimos de Deus e não legítimos. Pois se nós respeitávamos os nossos pais aqui na terra, que nos corrigiam, não deveríamos obedecer ainda mais ao nosso Pai espiritual que nos conduz à vida? Versículo de número 10. Os nossos pais aqui na terra nos corrigiram por um curto período de tempo, que eles consideravam como necessário. Mas Deus assim o faz para o nosso bem, para que possamos participar do seu caráter santo. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, na tua presença estamos, Deus, a Ti queremos louvar, engrandecer. Pai, peço que o Senhor esteja conduzindo ainda, Senhor, esse culto. Peço agora por esse momento da mensagem, Pai, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, falando por meio de mim. Tira tudo aquilo de mim que não procede de Ti e que nossas vidas sejam transformadas pelo Teu Evangelho, que nossas vidas sejam impactadas pela Tua Palavra que é viva e eficaz, Senhor. Que nós possamos, Senhor, vir ao arrependimento e que nós possamos ter novas atitudes depois de conhecer mais de Ti. Muito obrigado por Ti, por tudo. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Então, meus irmãos, o contexto aqui dessa carta aqui aos Hebreus, nesse versículo em específico também,
nós vamos ter um cenário no qual Jesus foi crucificado, subiu aos céus, e um pouco depois, várias pessoas foram aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador. Mas não foi simplesmente fácil, porque a perseguição foi muito grande. Muitas pessoas chegaram a morrer, tivemos mártires. Então, o que estava acontecendo naquele momento? Como muitas pessoas estavam saindo, por exemplo, do judaísmo, algumas pessoas antigas, com mais poder, os patrícios, os líderes eclesiásticos, eles começaram a querer trazer essas pessoas de volta. Então, tinha um impasse ali. A pessoa aceitava Cristo, mas não era tão simplesmente, tá bom, vou ali servir a Cristo, fazer tudo que Ele ensinou, essas quebras de paradigmas e está tudo bem. Não, eles foram perseguidos e por vários momentos eles pensaram, eu acredito que eu vou abandonar a fé. Então, o autor da carta aos Hebreus vai trazer justamente uma reflexão, uma mensagem para nós, inspirada por Deus, de que nós temos que persistir, que nós temos que lutar e que nós não devemos ir até o ponto da apostasia. Então, esse é o contexto no qual nós estamos inseridos nesse momento, com base nesse livro. Então, no versículo 5, nós vamos ver que a espiritualidade mais alta é comprada a troco de grandes dores. Então, quando Deus quer trabalhar conosco, ainda mais quando Ele quer acelerar esse processo, Ele vai trazer situações que aparentemente vão ser complicadas. Mas quando a gente vai lendo versículo por versículo, destrinchando e pedindo a luz do Espírito Santo para que Ele nos dê sabedoria para entender o que está por trás da palavra do Senhor, nós vamos ver nos detalhes. E o primeiro versículo aqui vai falar bem assim, filho meu. Então, Deus nos trata como filhos, como filhinhos. Se a gente até for ler a carta de 1 a João, nós vamos ver o quanto de amor que tem ali de Deus para conosco. Ele fala, filhinhos, não desmoreçam, filhinhos. Então, o nosso relacionamento com Deus é de pai para com filho. Então, Michel, todo mundo é filho então? Não. Aí que está a primeira grande diferença. Algumas pessoas são filhos e outras são criaturas. Quem são os filhos? Mas a todos aqueles, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, esses que aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador, são filhos. As demais pessoas são criaturas. Então, há essa diferença. E, às vezes, nós até ficamos nos perguntando, mas, Michel, parece que muito do que foi falado aí, de aflição, perseguição, de disciplina, como eu falei aqui no título, acontece somente comigo que estou na igreja, só com o pessoal que é filho de Deus, e parece que o pessoal que está lá no mundo, às vezes eles são corruptos, desviam milhões, bilhões, pessoas que enriquecem de forma ilícita, pessoas que estão cometendo ilícitos e às vezes passam despercebidos. Então, por que isso acontece? Então, às vezes a gente pensa, caraca, então está tudo bem para a vida daquela pessoa e Deus está querendo brigar, e comigo que estou querendo fazer o que Ele propõe para mim? Então, esse é o ponto. As pessoas, os filhos de Deus, esses sim serão disciplinados. Já aqueles que são criaturas apenas, às vezes Deus vai falar assim, tá bom, pode fazer o que você quiser, mas aqui para o meu povo, para os irmãos da Batista Coinonia e dos filhos de Deus, esses eu quero que sejam corrigidos, esses eu quero que entendam que o caminho é de fé, o caminho é da santidade. Então nós temos que entender essa primeira diferença, né, entre criatura e filho. Então, continuando, a gente vai ler ali ele falando, não desprezes. E essa é uma tradução do grego, oligório, que é menosprezar. É uma palavra que deriva do pouco. E a gente continua ainda, e aí ele fala, em algumas traduções, não desmaies. Outras, como a que eu li aqui, fala, não desanimes. Então, algumas pessoas, em atitude até de rebeldia, acabam desmorecendo quando acontece uma situação dessa. Elas acabam focando. Jerônimo. Generosidade, por favor, meu irmão, obrigado.
Generoso. Obrigado pela generosidade. Então, quando a gente está passando por uma situação difícil, às vezes a gente pode pensar, caraca, eu vou desistir. E aí o que acontece? Você estava indo bem na sua jornada. E aí, de repente, você começa a querer desanimar e a sua vida começa a desandar. E então, não é isso que Deus quer. Então, o autor traz isso para a gente, que a gente não desanime como alguns, que a gente não menospreze aquilo que Deus tem tratado conosco. E essa situação, eu vou falar que eu passei por algo agora recentemente, que eu aprendi isso daí na prática, como diz alguns, na vera. Então, não é fácil. Não é fácil quando a gente sonha com algo, quando a gente tem um plano, e a gente pensa que vai ser no nosso tempo, que vai ser da nossa vontade, mas Deus vai lá e fala, não, não é assim, eu quero primeiro tratar com você. Então, no momento, a gente não vai ficar feliz. E, por vezes, a gente vai tender a cair. E é essa a diferença que nós vamos ter. Vai depender de como nós vamos lidar com a disciplina de Deus. Então, quando nós tivermos esses momentos de disciplina, nós temos que entender duas coisas. Ou nós vamos ser uma vítima, ou nós vamos ser um herói que vai aprender com tudo aquilo ali que está acontecendo. E uma coisa que até depois eu vou citar aqui, que fala sobre você conversar com pessoas mais experientes que você, conversar com seus conselheiros, conversar com seus pastores e pedir ajuda no momento desse, porque nós temos que carregar as cargas uns dos outros, nós temos que dividir o fardo e a coisa fica muito mais leve. Então, nesse meu momento agora, o que eu fiz? Eu conversei com pastores, conversei com o Igor, com a minha avó, com a minha tia, com a Kessia, minha esposa, e com outras pessoas que me ouviram e falaram, não é por aí, Michel. Isso daí, Deus quer te ensinar alguma coisa. Então, ou nós vamos para o caminho de nós vamos aprender alguma coisa, ou ali tem uma oportunidade, ou as duas coisas, ou nós vamos para o desespero. Nós vamos falar que Deus não nos ama, nós vamos querer menosprezar a Deus, e eu vou ser bem sincero com vocês. Num primeiro momento, eu cheguei a fazer isso. Eu falei para minha esposa, amor, eu acredito que Deus não nos ama. Eu vou pesquisar outra religião, não quero mais saber de Deus. E aí eu fui para o Google e falei, eu gosto de estudar muito, eu acredito que eu vou ser agora agnóstico. E aí eu pensei, eu fui pesquisar no Google e coloquei. Aí quando eu vi falando, não, o agnóstico não sabe da existência de Deus, uma vez que não tem a prova de ciência, eu falei, não, isso aqui está tudo errado. Eu sei que Deus existe, isso daí é inquestionável. A questão é que Ele não gosta de mim. E aí, depois a gente vai para outro ponto que eu quero aqui compartilhar com vocês, que é a gente ser sincero. Então, quando a nossa vida parecer esse abismo puro, nós devemos buscar conselhos, nós devemos orar. E nessa oração, sejamos sinceros. Até porque, às vezes, isso pode não estar acontecendo com você, mas o efeito dessa palavra tem para quem já aconteceu, para quem ainda vai acontecer, para quem está passando e para você aconselhar uma pessoa. Então, que nós não venhamos a desistir e que nós venhamos a ser sinceros. Então, fale com Deus mesmo. Fale, Senhor, não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Eu chorei muito, muito, muito. E só quem está passando pela situação sabe o quanto é complicada. Então, quando isso acontecer com um de vocês, sejam sinceros. Deus quer saber o que se passa no nosso coração, ouvindo da nossa boca. Então, é um relacionamento. Então, nós devemos estar presentes com Deus e ser sinceros quando isso acontecer. E uma outra situação que nós não devemos fazer é nos preocupar. E quanto a isso, eu quero compartilhar até aqui um texto que é bem preocupante. Uma vez que preocupação é o oposto da fé. Então, o ato de preocupar-se sugere que Deus não é digno de confiança para cuidar da nossa vida e suprir nossas necessidades. Então, quando nós falamos, eu estou preocupado, será que vai dar certo? Nós estamos dizendo,
Deus, eu não sei se o Senhor vai cuidar disso da melhor forma, eu não sei se o Senhor consegue. Só que isso é de forma indireta. Então, que nós possamos ter consciência do quanto isso não é agradável aos olhos de Deus e que nós possamos buscar, entender e compreender quais são os desígnios de Deus com esse período de disciplina que Ele tem para a gente. E o segredo está em ressignificar, como eu falei. Entender que Deus quer trabalhar algo em você, que Deus quer te ensinar sobre algo. Algumas pessoas até falam dessa questão do princípio 80-20, princípio de Pareto, que se a gente aplicar aqui vai ser mais ou menos o seguinte: 80% é como você reage àquela situação, 20% é de fato o que aconteceu. Então, independente da situação ser complexa, difícil, nós, com esse 80%, é que vamos dar o real significado para aquilo. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e entendemos, como os hebreus ali, que Deus está cuidando de nós e que aquela situação não é para trazer um efeito ruim, prejudicial, deletério, como alguns dizem. Não, é para ensino, para correção. Outra questão que nós temos que ter, isso a minha avó sempre fala, ainda dentro da oração. Ela diz assim: Michel, mesmo que você não esteja querendo, quando ela vê que eu estou meio assim, mais cabisbaixo, ela sabe. E ela fala: Michel, mesmo que você não está com vontade, ore a Deus. Mesmo que você parece que a oração não está passando do teto, ore a Deus. E Ele sempre está ali conosco. Nós é que nos distanciamos, nós é que buscamos entender o todo através do nosso simples olhar limitado. A gente fica limitado somente àquela situação e não foca naquilo que Deus quer trabalhar e onde Deus quer nos levar. E aqui a gente foca principalmente na nossa vida eterna. Porque, como diz a palavra do Senhor, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, que nós possamos entender o que Deus está tratando conosco nesses momentos. E isso pressupõe também que nós tenhamos humildade. E a humildade não é aquela questão de, você ser pobrezinho, simplesinho, não. Do ponto de vista da palavra de Deus, a humildade significa dependência dEle. Saber que Ele tem cuidado de vós. E a outra questão ligada a isso é ainda sobre a submissão. Então, como eu conversei com o Igor também há algum tempo, Jesus Cristo, Ele não é somente o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor também. Então, que nós possamos sempre nos submeter à vontade dEle. Esse é um dos maiores acertos que nós temos quando fazemos isso. Então, que nós possamos, diante dessas situações, confiar em Deus e descansar em Deus, carregar as cargas uns dos outros. Então, quando nós entendemos isso tudo, nós vamos pensar que Deus está tratando conosco e está pensando lá na frente, mas às vezes a gente está limitado no que está acontecendo. E aí vem o próximo slide, que é a nossa vida lá na frente. Então, às vezes, a gente está focado aqui, ó. Isso daqui era o que estava acontecendo na sua vida, ou na minha vida, naquele momento de dificuldade. E eu tinha a minha visão 100% limitada a isso daqui. Sendo que Deus já sabia tudo que ia acontecer na minha vida. E chegando aqui, é o máximo. É a glória eterna. É a gente ganhar um corpo glorificado. Então, que nós não possamos, que nós possamos, na verdade, entender o senso da dimensão eterna de nossos sofrimentos. Então, esse é o ponto. Não focar ali naquela dor ao ponto de querer desistir de Deus, ao ponto de querer reclamar. Às vezes você vai se trancar no seu quarto e pode desenvolver até cenários mesmo de depressão, ansiedade, angústia e até mesmo apostasia, abandono da fé, desistência daquilo que Deus tem para nós. Então, não é isso que Deus quer para nós.
Deus quer que nós tenhamos uma vida constante. Deus quer nos levar para os céus. É esse que é o objetivo principal de Deus. Então, um outro ponto que para mim falou bastante, para ser sincero com vocês, eu lendo a palavra do Senhor e continuando, e aí eu li a palavra correção. E quando eu fui estudar sobre aquela palavra, eu fui ver, generoso, por favor, que tem um significado muito profundo. Se a gente for ler aí, é paideia, ou para alguns mais críticos, peidia. E do grego isso daqui vai tratar sobre correção. E o principal aqui para mim é esse treinamento infantil. Eu vou ser sincero a vocês. Quando eu falei, vou para o Google pesquisar outras religiões, imagina um pai e uma criança pequena, birrenta, quando o pai diz não para ela, pelo bem dela, só que ela fala, então você não é mais meu pai. Irmãos, eu chorei e vi o quanto eu sou infantil e preciso desse treinamento, o quanto nós precisamos desse treinamento. E Deus com isso, Ele quer nos tratar, Ele nos ama, Ele nos ama. Então, esse treinamento infantil é para mim, é para você, é para nós que somos filhos de Deus. Então, que nós não percamos a dimensão eterna do que Deus está trabalhando conosco. Que nós possamos entender que Deus nos ama e Ele quer o melhor para nós. Qual é o pai que, amando seu filho, vai dizer sim para tudo que ele quer? Se esse disser sim para tudo que ele fala, na verdade ele não ama. Porque o filho, ele é pequeno, ele não sabe o que é bom ainda. Em relação a uma situação simples, se ele for comer só o que ele quer, ele pode desenvolver doenças e ir à morte. Então, da mesma forma é Deus. Deus quer nos treinar, Deus quer nos ensinar. Então, que nós possamos nos submeter àquilo que Deus está fazendo conosco. E para depois nós estarmos testemunhando daquilo que Deus fez conosco. Assim como Deus tem feito, tem me corrigido. E a nossa caminhada é uma jornada. Não é da noite para o dia. E a dimensão é da eternidade. E a eternidade é imensurável. Um outro ponto é nós sempre entendermos que esse sofrimento está no controle de Deus. Porque quando nós estamos passando, por vezes nós vamos pensar que Deus não está no controle. E isso é prejudicial demais. E muitas vezes nós pensamos que nós não vamos suportar aquilo. Mas nós temos a garantia de que Deus não nos irá colocar em uma provação, em um teste maior do que aquilo que nós possamos suportar. Então Deus, Ele é justo, Ele nos ama. E isso nós podemos confirmar em 1 Coríntios 10, 13. Caso depois você queira confirmar em casa, o que é muito bom, inclusive. Então nós podemos tolerar todas essas dificuldades e tirar proveito delas, contanto que busquemos ao Senhor. Então, diante da dificuldade, nós podemos ir para o lado da apostasia, ou nós entendemos que estamos no processo e vamos amadurecer na fé. Esse é o X da questão. E tem um versículo que eu quero compartilhar aqui com os irmãos, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então tudo vai apontar para Jesus Cristo. Então nós devemos nos gloriar quando nós passamos por esses momentos, porque nós vamos crescer, nós vamos evoluir, nós vamos ajudar mais pessoas
às vezes pessoas que vão estar passando por momentos, às vezes, de depressão, de ansiedade, e pelo que você falou, pelo que você passou nesse tratamento, você vai trazer uma mensagem para essa pessoa de paz, de entender que Deus pode estar tratando, e você vai trazer, na verdade, vida, mas não por você, não por mim, não por nós, mas por Cristo. Como foi falado aqui hoje, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então que nós não percamos essa dimensão da eternidade, que nós venhamos a agradecer a Deus por tudo isso que nos acontece. Tem uma frase de Calvino que eu quero compartilhar com vocês. Abre aspas. Se o açoite de Deus, lembrando que o versículo falou sobre exatamente isso, açoite, não falou sobre passar a mão. Se o açoite de Deus testifica do seu amor para conosco, é uma vergonha que o reputemos com desprezar ou ódio. Pois aqueles que não toleram ser castigados por Deus para a sua própria salvação, sim, que rejeitam a prova de sua bondade paternal, sem dúvida são extremamente ingratos. Então, quando nós buscamos nos revelar a Deus, nós na verdade vamos estar sendo ingratos. E isso é muito prejudicial. Mas eu não quero focar no que é prejudicial, quero focar aqui agora no contrário, na gratidão. E quando nós começamos a listar, Senhor, eu sou grato, Senhor, pela minha vida. Senhor, eu sou grato pela salvação, pelo Senhor ter enviado, Deus, seu Filho para morrer por nossos pecadores. Eu sou grato pela minha esposa, pelo meu lar, pela minha família, pelo ar que nós respiramos. Quando nós começamos a listar isso, nós vamos ter um senso e nós vamos entender o quanto vitoriosos nós somos. Então, ao invés de desenvolvermos a ingratidão, nós devemos tratar e sermos sempre gratos. Então, isso deve até ser um exercício diário nosso. Agradecer constantemente, agradecer por um milagre, agradecer pelas pessoas que Deus coloca na minha vida, para nos aconselhar, para nos ajudar. Então, que nós sejamos gratos. E uma forma, inclusive, de nós agradecermos outras pessoas que nos ajudam, é honrando essas pessoas. E o honrar, a materialização disso, é você dar presentes. Então, se você é grato a alguém, fica a dica. A materialização disso é você dar presente. Então, em vez de ansiedade, devemos oferecer livremente ações de graça, vindas de um coração firmado na fé em Deus, como todo suficiente. O versículo de número 6 vai trazer uma das principais razões para essa disciplina, é que sejamos purificados e assim cheguemos a compartilhar da própria santidade de Deus. E sem a santidade, ninguém verá a face de Deus. A grande maioria das pessoas, e eu inclusive, às vezes sempre trata a santidade como separar-se do mundo, o que está correto, mas eu quero trazer aqui hoje uma perspectiva diferente. E eu vou explicar primeiro por meio do pecado. O pecado você pode cometer ele de duas formas: por meio da comissão ou por meio da omissão. Ou seja, você age, você faz, ou você deixa de fazer. E da mesma forma, a santidade. Então, a santidade nós podemos deixar de fazer alguma coisa que não convém, não condiz com a conduta cristã, mas nós também podemos buscar ser comissivos, ou seja, nós agirmos de acordo com isso. E nesse ponto nós vamos chegar na justiça e na bondade. Então, que nós venhamos a buscar a ser justo com o próximo, que nós venhamos a buscar a ser bondosos. E isso tudo não vai ser por nós, isso tudo vai ser por meio do Espírito Santo. Se a gente observar pro sermão da montanha, ali entre Mateus 5 a 7, nós vamos ver uma infinidade de Jesus falando, se chamarem para andar, vou falar em outra linguagem de hoje, se chamarem para andar 1 quilômetro, ande 2, se
pedirem uma capa, entrega duas, a túnica, faça muito mais. Se a gente olhar isso, pede se te baterem na face, dê a outra. Então, isso é impossível aos nossos olhos. E aí que está o segredo. Nós devemos entender que não é pela nossa própria força, não é pelo nosso próprio mérito, mas sim pela graça de Deus. E a graça de Deus é nós alcançarmos aquilo que por nossa própria força, por nosso próprio mérito, nós nunca alcançaríamos. Então, que nós venhamos a buscar essa justiça, buscar essa bondade. Então, que nós venhamos a andar dessa forma, e nós vamos alcançar, assim, a plenitude moral de Deus, para que nós sejamos seres morais como Ele o é. Ainda, voltando aqui, agora o versículo 7, ele vai tratar de novo dessa questão de como filhos. Hoje em dia, o contexto é diferente. O filho hoje às vezes não aceita tanta correção, o pai às vezes não diz não, mas no contexto no qual a carta foi escrita, naquela época, o pessoal respeitava bastante o pai, e o pai iria ali e dava um treinamento árduo para o filho. Até porque, o que acontecia quando um filho nascia e ele recebia um treinamento árduo por meio de seus pais, porque ele depois ia levar o legado de sua família, ele ia herdar os bens da sua família. Então esse treinamento tinha que ser árduo, e esse treinamento era só para os filhos diretos ali do casal, e os filhos fora do casal não tinham esse treinamento. Então voltamos ao que falamos lá no começo. Deus nos disciplina porque nós somos filhos. Porque se fosse o contrário, se nós fôssemos ilegítimos, nós não seríamos disciplinados. Então isso é motivo de muita gratidão a Deus. Então, se somos disciplinados por nosso Pai Celeste, isso evidencia que somos seus filhos. Assim diz Romanos 8, versículo de número 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O versículo 10 ainda de Hebreus 12, vai trazer então que essa disciplina divina tem por objetivo a nossa purificação. Generoso, por favor, pode voltar ao primeiro antes de todos. E a Bíblia ainda vai falar que nossos pais terrestres da terra, eles vão trazer uma correção que às vezes é só durante um período de tempo, e agora trazendo para os nossos dias. Às vezes o pai vai ensinar ali só até os 18, e depois o filho faz o que achar melhor. Todavia o ensino de Deus, ele é constante, ele nunca acaba, porque quando vamos saber mais de Deus? Isso nem dá para cogitar. Então que nós possamos sempre nos submeter aos ensinos, às vontades de Deus, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Por mais que quando nós estivermos passando por algo assim, não vai parecer tão fácil, mas quando isso acontecer, lembre-se do que a palavra de Deus diz. Outra coisa é acerca da confiança. Às vezes nós podemos confiar na nossa própria força para resolver alguma questão, quando nós estamos nessa dificuldade, mas nós devemos confiar em Deus, porque senão nós vamos ter que voltar para outra disciplina. Então, como diz a palavra do Senhor, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos, nós confiamos e vamos na força do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem vai por nós, não vai ser o nosso próprio meio. E eu vou ser sincero para vocês,
quando eu era mais jovem, eu cheguei a catar papelão, vendi pombo branco, vendi vela no cemitério, e aí as coisas foram melhorando, e eu tenho tido mínimo acesso, e eu pensei, caraca, agora eu tô bem demais. E aí Deus vem e fala, não, aí que você se engana, porque você depende de mim. E eu ouvi, Deus, realmente, quem sou eu sem ti? A quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra a quem eu queira mais que a ti. Davi Sass. Versículo 11 vai trazer uma perspectiva que nós vamos entender que é fake news de que quem aceita Cristo não vai passar por provações. Como eu falei, é justamente o oposto. Quem é filho de Deus é quem vai passar por esses intempéries, por essas dificuldades, por essa disciplina. Assim como diz em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória de que em nós será revelada. Lembra do próximo slide, por favor? Esse é o nosso objetivo. Então, o que está acontecendo aqui, acredite, Deus já sabe tudo o que vai acontecer. E aqui, a gente está escrevendo e correndo a corrida da fé. E o objetivo máximo é chegar aos céus. Eu estou caminhando agora para finalizar. E o fruto pacífico, como eu falei, justiça, que vai ser uma reação de submissão e alegria do cristão frente a toda aprovação de fé. Então o próprio Deus diz que por vezes, quando você vai estar passando ali pela dificuldade, você não vai entender, mas Deus está tratando e Ele quer nos ensinar algo com isso. E a conclusão que eu tenho aqui para nós hoje, eu escrevi assim: a vida espiritual também é um exercício, e sem isso só haverá debilidade e incapacidade. Grande parte desse exercício consiste na disciplina necessária, mediante as tribulações e as tristezas que fazem parte da inquirição espiritual, do nosso desenvolvimento, da nossa labuta. Como foi falado no Summit, ressignifique, dê novos nomes para a sua dificuldade. Em vez de falar, eu estou passando por uma dificuldade que eu não sei o que vai acontecer. Não, eu estou passando por uma provação que vai produzir frutos. Mas Deus entende se você no momento não entender. Mas o principal é, persistamos. E persistir é característica daquele que não desiste. Então que nós possamos buscar entender e buscar ter relacionamento com Deus para entender o que Ele está falando. Porque tudo está escrito já na Bíblia. Nós é que por vezes somos imaturos. Queria convidar a igreja que se colocasse em pé. E nós vamos agora orar e pedir a Deus. Eu não sei o que você tem passado, não sei se você está passando por uma prova, por uma labuta, por algo que às vezes você pensa que, caramba, Deus não gosta de mim, o que está acontecendo na minha vida? Mas que nós lembremos que é o contrário, que Deus tem cuidado de nós. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, a Ti queremos louvar, Pai, pelas nossas lutas. Senhor, queremos engrandecer a Ti, Senhor, porque Tu disciplina, Senhor, aquele a quem Tu ama. Tu disciplina, Senhor, os Teus filhos. E nós nos colocamos aqui, Senhor Jesus, diante da Tua graça, diante da Tua vontade, Senhor. Que não seja feito, Senhor, segundo aquilo que nós achamos melhor, aquilo que nós achamos certo, mas que Deus seja feito segundo a Tua vontade, Pai. E, Senhor, tira de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti. Coloca em nós um coração contrito, um coração quebrantado, para entender os Teus propósitos para a nossa vida.
Que nós não venhamos a pensar somente no que está acontecendo ali agora, na nossa dificuldade, no nosso sofrimento, mas que nós venhamos a entender que é o Senhor tratando para nos elevar a patamares maiores, para que nós possamos estar abençoando mais vidas, para que por meio do nosso testemunho, vidas venham a se render aos pés de Jesus Cristo. Senhor Deus, perdoa, Senhor, porque nós somos falhos, e por vezes, Senhor, nós agimos como crianças imaturas, e queremos, Senhor, virar a nossa face de Ti. Senhor, tende misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia, Pai, de nós, as nossas fraquezas. Não nos dê, Senhor, aquilo que nós mereceríamos. Mas, Deus, sobretudo, nós louvamos pela Tua graça. Nós louvamos pelo Teu amor. Nós louvamos pelo Teu cuidado. Nós louvamos porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós. O Senhor tem cuidado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço.